A rede social suspendeu por esse motivo na última semana as contas de 2 de seus usuários mais influentes no Brasil. O pastor Silas Malafaia disse que a vacinação de crianças contra a Covid-19 seria um infanticídio e foi obrigado a apagar essa e outras mensagens consideradas gravemente nocivas. Seu perfil ficou fora do ar temporariamente por causa disso. Ang esclareceu que o motivo teria sido um vídeo que ele compartilhou, em que um neurocirurgião que é contra a vacinação infantil para a Covid-19 falava sobre o assunto. Ao todo, no último ano, foram removidos tweets por desinformação sobre Covid-19. Para Raquel Recuero, coordenadora do Laboratório de Mídia, Discurso e Análise de Redes Sociais, MIDIARS, da Universidade Federal de Pelotas, o número é insuficiente. É pouco. É um número muito pequeno para a escala de desinformação que tem hoje só o Brasil, avalia Recuero. Carlos Afonso Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, ITS Rio, concorda. Atualmente, a rede social tem no mundo 211 milhões de usuários ativos, que acessam diariamente o serviço, de acordo com a própria empresa. A rede social afirmou, no entanto, que vem aprimorando ao longo dos últimos quase 2 anos sua política de combate à desinformação sobre a Covid-19. A empresa disse que a remoção de conteúdo e a suspensão de contas são atualmente apenas 2 das medidas previstas. Um tweet pode, por exemplo, ser sinalizado por conter informações enganosas e potencialmente prejudiciais. A rede social também pode atrelar um link à publicação para informar melhor o usuário sobre o assunto. A pesquisadora ressalta ainda que, mesmo quando o conteúdo é removido, o tempo de reação pode comprometer todo o esforço. O objetivo dos posts desinformativos é viralizar e, quando viralizam, eles têm uma quantidade absurda de retweets. Se a plataforma demora para excluir o tweet original, ele já vai ter sido muito replicado, e a remoção do primeiro post acaba sendo ineficaz. Isso é especialmente preocupante, segundo Souza, quando as mensagens falsas ou enganosas são publicadas por pessoas que têm muitos seguidores, como Ang Malafaia. As postagens ganham uma visibilidade e repercussão ainda maior, avalia. Este era seu segundo perfil na rede social e foi criado após o primeiro ter sido tirado do ar por ordem do STF ainda em 2020. O empresário explicou, em nota enviada à imprensa, que o motivo teria sido o compartilhamento de um vídeo em que o médico José Augusto Nasser fala sobre a vacinação infantil. Nasser foi um dos convidados pela deputada federal Bia Kicis, PSL-DF, para falar na audiência pública promovida pelo Ministério da Saúde sobre o tema. Na ocasião, ele se manifestou contra a imunização de crianças para Covid-19. Em reação à sua suspensão, Ang disse que a medida viola seu direito à liberdade de pensamento e de expressão. Um absurdo. Não é possível que se tenha uma única verdade e que você não possa questioná-la. Agora não podemos mais compartilhar informações para as pessoas tomarem suas próprias decisões, questionou Ang. Silas Malafaia também teve sua conta onde tem 1,4 milhão de seguidores suspensa nesta semana. O pastor evangélico foi alvo da campanha Jogo da Velha derruba Malafaia para que ele fosse banido. O estupim foi uma postagem em que o pastor disse que a vacinação de crianças contra a Covid-19 seria um infanticídio, embora estudos atestem que a imunização é segura. Os eventos adversos graves são considerados muito raros e não foram detectados até agora nas milhões de doses já aplicadas em crianças de alguns países, de acordo com especialistas. Malafaia disse ainda que os números provam que não há necessidade de vacinar crianças, sem apresentar dados na ocasião. Isso contraria as posições apresentadas até agora por autoridades em saúde do mundo, que indicam a importância da vacinação de crianças para proteção individual e coletiva no combate à pandemia. As vacinas que receberam autorização de autoridades regulatórias rigorosas para a indicação de idade de crianças e adolescentes são seguras e eficazes na redução da carga de doenças nessas faixas etárias, disse a Organização Mundial da Saúde, OMS.
A redução da transmissão intergeracional é um importante objetivo adicional de saúde pública ao vacinar crianças e adolescentes, prosseguiu. A vacinação de crianças e adolescentes também pode ajudar a promover outros objetivos sociais altamente valorizados. Manter a educação para todas as crianças em idade escolar deve ser uma prioridade importante durante esta pandemia, afirmou a OMS. Além disso, o Brasil é destaque negativo no mundo por morte de crianças por Covid-19. Os dados oficiais mostram que houve no país até agora óbitos de meninos e meninas de até 11 anos. A rede social exigiu que o pastor apagasse os posts problemáticos e restringiu as atividades na sua conta por 12 horas. Ele afirmou ter se baseado em números do Ministério da Saúde divulgados em um artigo científico sobre vacina contra a Covid-19 para crianças e adolescentes, assinado pelos médicos Eduardo Jorge da Fonseca Lima, Sônia Maria de Faria e Renato de Ávila Kfouri. O texto aponta que, em 2021, até 18 de setembro, 1,6% dos casos de síndrome respiratória aguda grave, doença usada como parâmetro para os números de caso de Covid-19 no país, tinham ocorrido em pessoas de até 19 anos. A mesma faixa etária respondeu por 0,4% dos óbitos. Um instrumento basilar da liberdade de expressão é a livre manifestação do pensamento, por mais esdrúxulo que seja. O Estado democrático de direito está sendo violado na maior cara de pau, e as pessoas estão assistindo e batendo palmas. Os dois casos são um exemplo dos problemas enfrentados pelas redes sociais para controlar a circulação de desinformação e que se tornaram mais agudos com a pandemia. Essas empresas foram intensamente cobradas por medidas e divulgaram nos últimos 2 anos medidas para coibir a propagação de informações falsas e enganosas. Foi considerado desinformação todo o conteúdo atestado como falso pela rede de checagem International Fact-Checking Network. O objetivo era criar uma amostra de posts para o estudo, mas o levantamento trouxe outros dados relevantes. Uma análise dos pesquisadores também mostrou que posts equivalentes na rede social em inglês haviam sido excluídos. Quando as mesmas teorias conspiratórias e desinformação circularam em inglês, foram tiradas do ar. Em português, ficou. O controle da desinformação é delicado, porque transita em meio à linha tênue entre opinião e informação. Opiniões vêm acompanhadas em muitos casos de argumentos supostamente científicos que podem ter sido distorcidos ou já terem sido refutados. A situação fica mais difícil porque a polarização política contaminou o debate sobre a pandemia, que também se radicalizou em extremos opostos. Trata-se de um serviço construído em torno da ideia de conversas públicas, sobre temas de interesse público, em que são debatidas opiniões e pontos de vista. Por isso, tem um olhar sobre a liberdade de expressão no sentido de não prejudicar esse debate e deixar certas posições no ar para que elas sejam desacreditadas e contraditadas pelos próprios usuários, afirma Souza. O problema é que nem todos que participam dessa conversa têm o mesmo peso ou influência. Não é uma conversa entre iguais, diz Souza. No final, vira um palanque para quem consegue falar mais alto, um lugar para promover discursos enganosos. São justamente nomes influentes que mais contribuem para propagar a desinformação sobre a Covid-19. Autoridades emprestam sua credibilidade para essa informação, que acaba sendo republicada milhares de vezes. Elas precisam ser responsabilizadas pelo que dizem publicamente, porque o que elas publicam viraliza, tem muita força e impacto, diz Recuero. Não foi só ele que falou isso, então, não adianta tirar só o post dele do ar.